Boa tarde, pessoal. O meu nome é Larissa Gontijo, fazendo minha breve audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, do cabelo preto longo. Estou usando uma blusa branca e ao meu fundo tem uma prateleira de livros com enfeites branca. Hoje eu estou aqui enquanto membro do Diretório Acadêmico de Pedagogia para mediar essa live que leva como tema atuação docente em tempos de pandemia. Antes de chamar os nossos convidados para compor a tela, eu queria dar algumas informações acerca do nosso evento. Bom, a Semana da Educação da UFJF foi um evento, está sendo um evento que foi criado em parceria com os diretórios acadêmicos de pedagogia, matemática, ciências biológicas, química e educação física. Nosso objetivo é dialogar sobre nosso objetivo é dialogar sobre os desafios da educação, fortalecendo os debates e reafirmando seu caráter transformador. Nós também estamos aproveitando para comemorar o centenário de vida e obra de Paulo Freire, que nós comemoramos esse ano, e ainda o Dia da Educação, que é comemorado amanhã, no dia 28. Bom, por isso, durante esses 5 dias de evento, nós estamos trazendo pessoas especialistas da área para dialogar com a gente sobre todos os temas que abrangem a educação e as licenciaturas. Eu queria informar vocês sobre a certificação. Esse evento ele possui certificação para cada live, certificação de ouvinte. Se você quer ser certificado, a gente pede que você preste atenção aqui, porque a gente vai usar uma palavra-chave que você vai precisar para preencher ao final, para que você receba o seu certificado juntamente com seus dados. O formulário de certificação vai ser aberto ao final da fala dos nossos convidados. E você pode conferir a programação completa do nosso evento, que termina sexta-feira, aqui na descrição desse vídeo. Dito isso, eu gostaria de convidar para compor a tela os nossos convidados, professora Andréia, professora Janaína e professor Cristiano. Olá, gente. Muito bem-vindos, bem-vindas. Muito bom ter vocês aqui. Em nome do Diretório Acadêmico de Pedagogia e dos outros diretórios de licenciatura, eu queria agradecer muitíssimo que vocês tenham aceitado o nosso convite. Eu creio que vai ser uma tarde, assim, maravilhosa com vocês, nós vamos aprender muito. Então, desde já, muito obrigada. Eu queria apresentar rapidamente um pouco sobre os nossos convidados. A professora Andréia é graduada em Letras, ela é doutora em Linguística pela UFRJ, ela é professora adjunta da Faculdade de Educação da UFJF, ela é líder do grupo de pesquisa GISE, Interação, Sociedade e Educação, ela é integrante pesquisadora no núcleo FALE da UFJF, que trabalha com formação de professores, linguagem e ensino, e ainda é líder do grupo de pesquisas LEPS, Linguagem, Ensino e Práticas Sociais. A professora doutora Janaína Nunes é graduada em Comunicação Social, Jornalismo, ela é doutora em Educação pela UFJF, ela é professora da Faculdade de Comunicação da UFJF, e juntamente com o professor doutor Cristiano, ela é líder do grupo de pesquisa e extensão LIC, que trabalha e estuda com linguagem, interação e conhecimento. O professor doutor Cristiano Rodrigues é graduado em Comunicação Social, ele é doutor em Educação pela UFJF, ele é professor adjunto da Faculdade de Comunicação da UFJF e, junto com a professora Janaína, ele é líder do grupo de pesquisa e extensão LIC, que estuda linguagem, interação e conhecimento. Então, assim, isso fala um pouquinho sobre tudo que vocês têm para nos ensinar, que é maravilhoso. Agora eu vou passar a fala para a professora Andréia. Professora Andréia, novamente agradecendo, você tem a sua fala de 20 a 30 minutos, fique à vontade. E no final, após isso, eu passo a fala para o professor Cristiano e para a professora Janaína. E ao final, todos nós retornaremos aqui para finalizarmos junto com perguntas e questões. Muito obrigada e a todos tenham um ótimo evento. Muito obrigada, Larissa, pela apresentação. Eu acho que vocês me escutam bem, né? Caso tenham algum problema aí, vocês me sinalizem por aqui, tá? Boa tarde, então, a todos e todas que estão aqui conosco. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer, né, este convite e parabenizar todos vocês dos diretórios pela organização desse evento, um evento pulsante, preocupado, né, com as questões de formação, de trabalho docente, mas muito contextualizado também neste tempo
que a gente está vivendo, né, de pandemia, de isolamento social, de ensino remoto. Gostaria de cumprimentar também os meus dois colegas aqui, a professora Janaína, o professor Cristiano, e cumprimento também todos vocês que estão aí, né, de suas casas, nos assistindo e que vão aqui participar conosco dessa conversa. Estou considerando aqui uma conversa, trouxe aqui alguns apontamentos, algumas provocações para a gente discutir, mas considero mesmo uma conversa, tá bom? E aí, dito isso, eu intitulei, assim, um pouco da minha fala, né, de atuação docente em tempos de pandemia, que era o título mais abrangente da mesa, mas como subtítulo coloquei as dimensões do trabalho docente interpeladas, né. O meu grupo de pesquisa, lá no contexto do GISE, sobretudo, o Grupo Interação, Sociedade e Educação, do Núcleo FALE da UFJF, FACED UFJF, nós temos estudado já há algum tempo as questões em torno do trabalho docente e as dimensões do trabalho, que eu vou trazê-las aqui um pouco, a partir, né, de um construto socioteórico do qual eu faço parte, do qual alguns de nós no grupo fazemos parte. E aí trouxe isso, né, mais adiante, acho que talvez a gente pode entrar um pouco mais no porquê desse subtítulo e aí como que a gente vê um pouco dessas questões, tá? Vejam se, por favor, me sinalizem aí, meninas, se a tela passa para vocês. Eu fui para uma segunda tela, organização da conversa com vocês? Parece que sim, né? E aí, aqui eu gosto sempre de trazer no início um pouco, né, do que a gente vai conversar. Num primeiro momento, eu só apresento brevemente a perspectiva teórico-metodológica que eu assumo, que o grupo tem assumido, né, para a gente tratar, então, do trabalho docente nessa perspectiva. E aí, então, vamos ao trabalho docente em tempos de pandemia, o que o nosso grupo tem discutido, tem feito, tem encontrado, né, com que questões. E aí, por último, algumas considerações finais para algumas das nossas reflexões atuais, né, e futuras em torno do trabalho docente. Aqui temos chegado, né, o que temos chegado e que elementos nós visualizamos, né, que elementos são apontados a partir desses resultados a que temos chegado. Então, aqui, para a gente conversar um pouco, né, a minha perspectiva teórico-metodológica é a do interacionismo sociodiscursivo, né? O interacionismo sociodiscursivo é uma perspectiva teórica e metodológica, né, criada, sobretudo e principalmente pelo professor Jean-Paul Broncard, e aí que no Brasil a gente teve, assim, como um nome muito expoente, num primeiro momento, a professora Ana Raquel Machado. E desde então, o interacionismo vem se ocupando muito das questões relacionadas ao ensino de língua, né, a didática das línguas, como eles denominam por lá, mas também um pouco do trabalho docente, né? O trabalho docente tem sido um ramo, uma vertente, né, uma perspectiva de pesquisa no quadro geral do interacionismo sociodiscursivo. E aí, nesse sentido, né, o grupo GISE, né, e aí o grupo de pesquisa exatamente que eu tenho coordenado, nós temos feito, né, uma série de estudos já desde 2015 em torno do trabalho docente com essa perspectiva teórica, e tem nos indicado muitos caminhos, né? Nessa perspectiva, nós adotamos a linguagem como o centro, né? Então, assim, as nossas pesquisas, elas giram muito em torno das produções linguageiras sobre o trabalho docente, no trabalho docente, em torno do trabalho docente, né? E aí, ao considerarmos diferentes sujeitos, né, produzindo discursos
ou seus próprios discursos nos contextos de trabalho, consideramos o trabalho numa perspectiva, o trabalho docente, numa perspectiva de trabalho mesmo, né, de verdadeiro trabalho, numa concepção marxista do trabalho, numa concepção vigotskiana de desenvolvimento, né, e aí rejeitamos todas aquelas concepções segundo as quais o trabalho docente seria ligado a um dom, seria ligado a uma perspectiva do cuidado, né? E aí com a destituição da profissionalidade nesse trabalho. Então, essa concepção é rejeitada por nós e aí nós defendemos, né, com isso, a formação para o exercício do trabalho docente. Acreditamos que, assim como qualquer outro trabalho, o trabalho docente ele precisa e requer, né, uma formação específica para ser exercido. E aí, então, o trabalho, né, tem sido considerado por nós, a partir de pesquisas da professora Ana Raquel Machado, como uma atividade que ela é situada, ela é prefigurada pelo próprio trabalhador, mediada por instrumentos, interacional, interpessoal, transpessoal, conflituosa e fonte tanto de aprendizagem quanto de impedimento dessa aprendizagem. Então, essas dimensões inicialmente descritas e apontadas nas pesquisas da professora Ana Raquel Machado, têm sido utilizadas por nós, no contexto do grupo de pesquisa, no sentido de verificarmos, né, em que medida essas dimensões de trabalho são também dimensões do trabalho docente, né? Em que medida o trabalho docente assume essas dimensões e tem, né, no seu cerne a atuação e a centralidade de cada uma dessas dimensões. E aí, né, as pesquisas de Silva e uma série de outras, né, da Leite Godoy, que nós temos orientado, tem demonstrado que essas dimensões estão presentes no trabalho docente, né, que todas elas são presentificadas nas ações e subações que estão ali presentes no trabalho docente. E aí, a partir de então, estou indo aqui para eu passar. A partir de então, a gente tem acolhido muito bem essa definição de trabalho e temos confirmado, né, e reforçado essa concepção de trabalho docente a partir desse construto do socio-interacionismo. Então, temos considerado o trabalho docente, né, como aquele que consiste em uma mobilização pelo professor de seu agir integral em diferentes situações, então, nas de avaliação, com o objetivo de criar um meio que possibilite aos alunos a aprendizagem de um conjunto de conteúdos e de sua disciplina, né, e o desenvolvimento de capacidades específicas relacionadas a esses conteúdos, orientando-se por um projeto de ensino que lhe é prescrito por diferentes instâncias superiores e com a utilização de instrumentos obtidos do meio social e na interação com os outros que, de forma direta ou indireta, estão envolvidos na situação. Então, essa é uma definição de trabalho docente da professora Ana Raquel Machado, que tem sido acolhida por nós, né, e tratada por nós a partir, né, das diferentes pesquisas e dos diferentes olhares que temos lançado, né, em torno do trabalho docente. E aí, chegamos, né, até aqui, com uma série de pesquisas antes, né, da pandemia. E aí eu trago aqui, né, já chegando mais próximo à nossa temática central aqui da nossa mesa, que e no contexto de pandemia, isolamento social e trabalho remoto, né, essas dimensões de trabalho continuam presentes no trabalho docente? Então, é uma questão que tem
tido centralidade no nosso grupo, que a gente, de um modo um pouco mais central, ou em algumas outras pesquisas, de um modo mais periférico, mas temos trabalhado e isso tem nos tocado, né? Isso tem nos preocupado. Quais daquelas dimensões se presentificam neste momento de pandemia? Quais delas têm sido um pouco mais interpeladas, mais esse sentido que eu coloquei aqui no título, né? De as dimensões serem interpeladas, é um pouco nesse sentido. Quais dessas dimensões estão sendo mais reforçadas ou ameaçadas, ou até mesmo interpeladas neste momento de ensino remoto, em que o professor, né, tem se desdobrado, em que o professor tem assumido uma série de tarefas diferentes das quais, né, ele tinha responsabilidade anteriormente. Além disso, muitas delas são novas e são inaugurais no seu trabalho, e trazendo, obviamente, né, muitas e a grande maioria daquelas outras que já era de responsabilidade no seu trabalho, tanto em contextos de escola pública, contextos de escola privada e em diferentes níveis de ensino. Então, essa questão é uma questão que tem agora, né, nesse último ano, conduzido um pouco o nosso olhar e conduzido um pouco das nossas pesquisas. E aí, nesse sentido, eu trago aqui para vocês, né, não alguns resultados ainda, mas alguns apontamentos que temos percebido, né? E aí eu vou trazer aqui para a nossa conversa duas dimensões, duas daquelas dimensões que eu apresentei aqui inicialmente, né? Que é a dimensão interacional e a dimensão mediada por instrumentos. Então, se essas duas dimensões, elas caracterizam, né, elas estão muito presentes no trabalho docente, em que medida elas têm sido afetadas, ou em que medida essas dimensões têm sido percebidas pelos próprios professores, né, no contexto do seu trabalho. E aí, a gente traz aqui, né, um pouco de duas questões em torno da interação, em torno dos instrumentos, né, que a interação com os alunos, que talvez seja a mais significativa no contexto do trabalho docente, ela sofreu, né, uma repentina e incômoda interrupção com a pandemia, o isolamento social e o ensino remoto, né? As maneiras, os modos de interação, eles se modificaram, né? Em algumas escolas, em alguns espaços, essas interações, elas são inexistentes, né? Ainda na semana passada, eu conversava com a mãe de uma criança de 8 anos, que é aluna de uma escola estadual, e ela dizia que neste último sábado, agora que passou, 4 dias atrás, a filha dela teria a primeira aula síncrona, ou o primeiro encontro síncrono com os professores e com os coleguinhas após o início do ensino remoto, ou seja, mais um ano e um mês, né, após esse início do isolamento, essa criança teria sua primeira experiência de atividade síncrona com esse professor. E aí, né, essa mãe me contando e dizendo como que a criança estava apreensiva, já tinha chorado muito, né, uma mistura de sentimentos e de expectativa. E isso não é diferente para os professores, né? Muitos professores, na pesquisa recém-concluída da mestranda Miriam Costa, muitos professores dizendo, né, desse incômodo, dessa preocupação, ou, né, dessa ausência, de quanto a ausência da interação com os alunos tem lhes causado, né, um desconforto, tem lhes causado a preocupação. Então, como que essa dimensão, que para nós é uma dimensão central no contexto do trabalho docente, é uma dimensão que tem afetado
de modo muito significativo, né, o contexto de trabalho desses professores e o modo, né, de trabalhar. Então, se essa dimensão, que é uma dimensão tão importante, ela tem, neste momento, um limite, ou ela tem um esvaziamento, como que isso tem causado conflitos e questões outras na vida, né, desses professores. E uma segunda questão que também fica muito latente são os instrumentos, né, utilizados pelos professores no seu contexto de trabalho e no seu dia a dia, né? E aí, muitos desses instrumentos, eles foram alterados, né? Muitos dos professores tinham como principais instrumentos o livro didático, o quadro negro, né, a lousa, materiais impressos, que foram agora substituídos pelas telas, pelos instrumentos e pelos recursos tecnológicos, né? E aí, aquilo que dava, às vezes, segurança, conforto, né, a materiais que já tinham sido apropriados pelos professores, agora materiais novos, né? Eles são ferramentas de trabalho, mas que talvez ainda não tenham se transformado em instrumentos por conta dessa repentina mudança, né, que todos nós temos vivido e que com a grande maioria dos professores não tem sido semelhante, né? E aí, em torno, então, trazendo um pouco do diálogo, né, para essas duas dimensões, a interacional e a mediada por instrumentos, né, a pesquisa recente da professora, né, da mestranda Miriam Costa revelou uma série de conflitos que os professores têm vivido em torno da sua atividade docente, né? A primeira questão trazida em torno especificamente, né, dessa dimensão interacional é que os professores, eles têm sido impedidos de desenvolver a sua atividade como antes, né? Então, aí um conflito que é gerado entre o vivendo com relação ao vivido. As experiências anteriores vivenciadas pelos professores, né, não dão conta ou são, né, pouco significativas para eles, para que eles construam agora um novo modo, né, uma nova postura frente a essa situação. E aí, como que essa relação, esse choque, né, essa apartação entre aquilo que foi vivido, as experiências anteriores e isso que eles estão vivendo agora, como que isso tem sido gerador de um grande conflito para muitos professores. E aí, um pouco daquilo que eu já dizia, né, também, que é a apropriação desses instrumentos, a apropriação de ferramentas até então desconhecidas ou muito pouco conhecidas pela grande maioria dos professores, né? E aí, não tendo tido a oportunidade de vivenciá-las, né? E de torná-las próprias para o seu desenvolvimento e para o seu trabalho, isso também tem gerado preocupações, desconfortos e uma série de conflitos aos professores nesse momento. Então, são algumas questões trazidas por algumas das nossas recentes pesquisas que nos apontam aí para algumas questões com as quais teremos que lidar, né, daqui para frente. E aí, eu já trago aqui para vocês... Ai, será que... Só um minutinho. Deu. Eu já começo aqui a finalizar a minha fala trazendo algumas reflexões finais para o nosso debate aqui daqui a pouco, em torno desses resultados que temos obtido com as pesquisas do grupo, né? A primeira delas é como os conflitos hoje vivenciados serão elaborados de agora em diante, né?
quais outras dimensões do trabalho docente estão sendo mais diretamente afetadas, daquelas lá, né, daquele conjunto de dimensões que nós descrevemos no início, quais outras, né, a gente pode olhar e pode dizer, olha, essa tem passado, ou, né, para aquele conjunto de professores, numa determinada escola, num determinado contexto, cujo trabalho está sendo exigido que seja dessa e dessa forma, né? Quais das dimensões estão ali sendo interpeladas mais nesse momento, né? E aí, que respostas, né, a formação docente e o coletivo de trabalho poderão construir para fortalecer a profissão e os seus trabalhadores? Então, assim, nós defendemos muito esse lugar do trabalho docente, né? Um lugar do trabalho docente como um lugar de desenvolvimento, um lugar de trabalho, um lugar de pesquisa e um lugar da coletividade. O trabalho docente, ele é um trabalho, ou que deveria pelo menos ser, né, um trabalho coletivo, né, entre o grupo de professores, fortalecido, né, pela gestão da escola, por aquele coletivo de professores, pela comunidade escolar, pelos alunos como um todo ali trabalhando juntos. E aí, então, que respostas a essa conjuntura que a gente tem vivido, esses coletivos de trabalho poderão construir para aquelas realidades específicas, tendo em vista as demandas específicas de cada lugar, ou de cada escola, ou de cada rede de ensino, né? Então, são questões que ficam aí para a gente refletir, para a gente debater, para a gente pesquisar, né, de modo a fortalecer tanto os cursos de formação de professores, né, para que a gente adense esses cursos, para que a gente aprofunde ainda mais e aproxime esses cursos da realidade profissional que espera esses, né, futuros professores, mas também para a gente fortalecer os coletivos de trabalho nas escolas, né? Fortalecer esse trabalho que já está sendo realizado, que não teve interrupção, né? Que foi muito imediatamente convocado a trabalhar, mesmo que de outros modos e dando outras respostas às novas demandas, obviamente, né? Mas, assim, a gente acredita que temos muito a investigar a partir de então sobre o trabalho docente nesse contexto de pandemia, no contexto pós, né, se é que a gente pode ter essa esperança e dizer no contexto, né, pós-pandemia, e fortalecer esse trabalho em torno, né, da profissionalidade mesmo dos docentes, tá? Seguimos juntos, vou agora ouvir, passo a palavra então aqui, né, novamente a Larissa, que vai dar a palavra aos meus colegas, e a gente volta aqui no final para conversar mais um pouquinho. Mais uma vez agradeço aqui, né, a Larissa e ao DA da Pedagogia, mas também a todos envolvidos na organização deste evento tão bonito e importante nesse momento. Obrigada. Professora, que isso, eu que agradeço, muito obrigada. É bom estar aqui com você de novo, eu fui sua aluna lá no segundo período, ou no primeiro, e agora é muito bom estar aqui com você hoje. E assim, diante da sua fala, eu acho que sua fala traz um esperançar, traz uma esperança, porque ficou muito evidente que é um desafio novo, os professores que estão atuando, e para a gente que está em formação, eu acho que é uma esperança, assim, tem jeito. E muito obrigada mesmo. Eu queria agora avisar os convidados que está rolando um sorteio lá no Instagram da Pedagogia, DA Pedagogia UFJF. Nós estamos sorteando 4 livros maravilhosos. Então, assim, se você tem interesse em ganhar eles, eu vou até informar quais são. Vai lá, marca 3 amigos, as regras estão muito legais. Manda um print de que você compartilhou ele lá nos seus stories, lá pro direct do DA, e aí você cruza os dedos e espera para você ser o sortudo da vez. Aí eu vou compartilhar com vocês os 4 livros que a gente está sorteando. Eu já fui lá, marquei vários amigos que estou doida para ganhar. Então, ó, os livros são: primeiro livro, Educar Meninas e Meninos, Relações de Gênero na Escola, da professora doutora Daniela Awad. O segundo, Racismo Estrutural, do Silvio Almeida. O terceiro, Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática de Liberdade, da Bell Hooks. E o quarto, Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa. Então, assim, enquanto a gente está aqui, vai lá dar uma corridinha para você garantir
o seu livro, tá bem? Então, agora eu gostaria de chamar para compor a tela o professor doutor Cristiano e a professora doutora Janaína. Sejam muito bem-vindos a estar com a gente aqui e trazendo a fala para a gente nessa tarde. Ok, obrigado, Larissa. Acho que está sem áudio, Jana. Ai, obrigada. Estava mutado. Coisas do remoto, né? Boa tarde a todos e todas. Estava dizendo que é um grande prazer para nós estar aqui na Semana da Educação. Agradecer a Larissa e a todas as pessoas, né, os membros do DA que nos convidaram, que é muito importante para a gente, né, fazer esse diálogo. Agradecer a Andréia pela fala dela, como assim, para nós enriquece também esse diálogo com outros professores, outros pesquisadores, né, que estão empenhados em compreender esses caminhos da educação, principalmente nesse período de docência no ensino remoto, que é o tema da nossa fala aqui de hoje. A Larissa já nos apresentou, né? Que você quer dar uma boa tarde aí? Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui. A gente frequenta, né? A gente está junto ali na FACED há muitos anos e como a gente é professor da comunicação, a gente acaba precisando desses elos, né? Então, eu e Janaína fizemos doutorado na educação, pesquisamos na educação, mas é muito legal ter esses elos. Então, muito bom estar aqui. Uhum. A gente está ali na nossa casa, que é a FACOM, mas a gente tem a nossa segunda casa, que é a FACED, né, Cris? Nós somos egressos aí do PPGE, nós somos orientandos da professora Maria Tereza Freitas, tanto eu quanto o Cristiano, e herdamos o Grupo LIC. Eu queria apresentar um pouco, o Grupo LIC, Linguagem, Interação e Conhecimento, ele existe aí há 25, 26 anos, ele é de 95, 26 anos, fundado pela Maria Tereza. Ao longo desse período, ela desenvolveu aí 5 pesquisas financiadas pelo CNPq, nós trabalhamos nas 2 últimas, eu e o Cristiano, e aí com a saída dela, né, eu não posso dizer aposentadoria, porque quando eu entrei para ser orientando dela doutorado, ela já tinha aposentado, né? Mas é porque ela continuou trabalhando no PPG como professora convidada. Então, com o afastamento dela mesmo em 2018 para cá, que eu e o Cristiano assumimos o grupo. O Grupo LIC já vinha pesquisando questões relacionadas a computador, internet, ensino e aprendizagem. E aí a gente vem seguindo com essas pesquisas. A gente sempre teve 2 ramos de trabalho, um em relação ao cinema e ao audiovisual, as relações do cinema e com a aprendizagem, com a formação do olhar, com a formação de professores, e as relações das tecnologias educacionais. Então, a gente vem caminhando com essas 2 áreas, e fomos pegos de surpresa pela pandemia também, né, Andréia? A gente vem, como a Andréia falou no início da fala dela, da explanação dela, né, que a gente vem pesquisando as questões da docência, da formação de professores, e a pandemia deu um novo rumo para as nossas pesquisas, assim como para todo o campo da educação. A gente estava com uma pesquisa, um projeto de pesquisa iniciado em 2019, sobre os celulares na educação. A gente chegou, né, nessas pesquisas sobre audiovisual, mídias, tecnologias, chegamos ao celular como um instrumento que unificava tanto a produção e consumo audiovisual, quanto aplicativos de mídias, aplicativos educacionais, aplicativos diversos, redes sociais, e pensamos, vamos estudar as formas de uso dessa ferramenta, desse instrumento, como esse instrumento, que vinha até sendo proibido por legislações, né, internacionais, estaduais, municipais, várias legislações proibindo o uso dos celulares, sempre com aquela exceção, né, exceto o uso pedagógico. E a gente, o que é esse uso pedagógico e quem usa? Então, a gente já tinha feito algumas visitas a escolas como um pré-campo para poder elaborar essa pesquisa. A gente tinha visitado uma escola particular e uma pública para poder conhecer esses usos, e a gente viu algumas diferenças em relação a esses usos que nos levou a cair com a nossa pesquisa
para focar, né, no ECAE, a focar a nossa pesquisa para a escola pública. A gente viu que nas escolas particulares tem uma diretriz de uso de tecnologia que vem de cima, que vem da direção, da coordenação pedagógica, ao passo que nas escolas públicas, o uso das tecnologias educacionais, por mais que ele esteja na BNCC, por mais que haja cursos de formação oferecido pelas secretarias municipal e estadual, ele é um uso muito de iniciativa, de protagonismo do professor. Então, tem professores que gostam de usar, que mesmo diante de todas as dificuldades de recurso, de técnica, de não ter equipamento, de não ter internet, insistem, né, com sua criatividade nesses usos. Então, vamos pesquisar o trabalho desses professores. Não é, Cris? Quer complementar? Quero comentar uma coisa. É interessante, gente, esse início da pesquisa, porque ele parte da junção das duas áreas do grupo de pesquisa, né, a tecnologia e o cinema, mas ele parte de um incômodo muito grande de muitos professores com esse aparelho, né? A gente ficava pensando, o que nos moveu, né, na pergunta da pesquisa era qual o lugar do celular na escola, né? Porque vários professores se incomodavam, outros usavam, e Juiz de Fora tinha uma lei, acho que tem ainda, né? Não sei se ela caiu, tem uma lei da Câmara Municipal que proíbe o uso do celular na escola. Celular e boné. Isso que eu já ia falar. A lei é tão absurda que no mesmo parágrafo ela pontua o celular e o boné são proibidos na escola. Então, essa redação da lei nos incomodava muito e vários sujeitos, né, professores do grupo de pesquisa ou amigos, ou os nossos alunos, se incomodavam com essa situação. Então, a gente começou a perguntar, qual o lugar do celular na escola? Essa foi a primeira pergunta de pesquisa que nos moveu. Isso antes da pandemia. Eu queria pontuar também o nosso aporte teórico, a perspectiva da teoria histórico-cultural, bem com foco na pesquisa, nas teorias, no aporte teórico do Vygotsky e do Bakhtin. E aí a gente vem compreendendo o celular como um instrumento simbólico de aprendizagem. O Vygotsky, ele trabalha com uma tria, então ele vai ressaltar uma tríade, ele trabalha com uma tríade, ele ressalta que para haver aprendizagem é necessário a interação com o outro, a interação com instrumentos materiais e a interação com instrumentos simbólicos ou signos. E aí, seguindo, né, o percurso teórico da nossa orientadora, que foi Maria Tereza Freitas, que vem trabalhar o computador, a princípio, né, que eram as pesquisas dela, e a gente trazendo pelo celular, como um instrumento material e simbólico, porque ele é um instrumento, uma ferramenta, né, físico, mas dentro dele há todo um campo simbólico de significados, né, que são os softwares, né, ele é o hardware e ele é também o software. Toda uma linguagem, aqui dentro há uma linguagem, né? Então, a gente vem trabalhando o celular como um instrumento simbólico, sempre na perspectiva de que a aprendizagem a partir do celular ou a partir de qualquer outro instrumento, ela necessita dessa tríade, da interação com o outro, do instrumento simbólico e do instrumento material. E aí a gente também vai chegar na questão da interação, que foi tocada pela Andréa inicialmente, né? Como que isso vem se modificando em tempos de pandemia. Então, a gente estava com essa pesquisa engatilhada, né, Cris? E aí veio o isolamento social. É bom ressaltar que a gente já tinha começado umas visitas a campo, né, antes da pandemia, visitando escolas, conhecendo professores que, enfrentando a lei, né, na cidade, professores da rede pública, enfrentando a lei, já trabalhando com o celular em sala de aula. Então, mapeamos alguns professores, algumas ações, e estávamos nesse início. E aí vem a pandemia e o isolamento. Fizemos uma entrevista na Secretaria de Educação Municipal, não foi, Cris? A gente queria, assim, indicações, mas é muito difícil chegar a essas indicações, né? Quem que são esses professores?
Então, a gente tem feito, como metodologia de encontro desses professores, contatos com diretores de escolas, muito por indicações de colegas professores, de colegas pesquisadores, de nossos bolsistas. Então, a gente vai chegando aos diretores para buscar essas indicações. Quem são esses professores? Não é nossa intenção metodológica abordar, chegar a todos, e nem a uma amostragem, é uma pesquisa qualitativa em que a gente vai apontando alguns sujeitos que, em suas histórias de vida, possam representar outros, representar seus pares. Então, quando veio a pandemia, a gente teve que readaptar toda a nossa pesquisa. Ficamos um primeiro período lá de 2020, né, um primeiro semestre de 2020, mapeando as legislações governamentais em relação ao ensino, quais são as ações e legislações que o governo estava fazendo em relação ao ensino e que ações as instituições de ensino estavam tomando. Então, a gente fez um primeiro momento de observação e de mapeamento, e aí veio o edital de extensão da UFJF, e aí a gente pensou, vamos fazer um projeto de extensão para a gente poder seguir com a nossa ideia anterior, porque a nossa ideia era visitar as escolas para fazer o campo dessa pesquisa e gravar com esses professores nas escolas, fazer uma série de mini documentários mostrando o trabalho desses professores. Então, a pesquisa ela tem toda essa ideia de gravar, de mapear, gravar o trabalho desses professores, poder fazer uma divulgação desses vídeos como uma ferramenta de trocas de saberes entre os professores, em que uns possam conhecer o trabalho dos outros. E, a partir daí, pensar em novas formas, novas metodologias de trabalho com essas TICs. Não como assim, eu pesquiso isso e acho que isso aqui é legal, faço assim, mas que eles mesmos possam apontar quais são os aplicativos, os instrumentos, quais são os usos que eles fazem, os resultados de aprendizagem que eles obtêm, que possa haver essa troca entre os professores. Esse é o objetivo final da nossa pesquisa, né? E aí nós adaptamos essas visitas às escolas para entrevistas via webconferência. Um grande desafio, né, Cris? A gente até fez um texto de relato para a mostra de extensão que teve, contando assim, o desafio, tanto nosso como professores, pesquisadores, na relação com os bolsistas, que nunca vimos esses bolsistas, né, Cris? Só pela tela. São bolsistas que foram selecionados online e que a gente vem convivendo com eles, né, toda semana no convívio online, e tendo que fazer, né, esse desafio que está sendo para a gente, as entrevistas com esses professores. Então, nós já fizemos entrevistas com 2 escolas, estamos com outras marcadas, mas estamos finalizando o primeiro episódio. O primeiro episódio do WebDoc, né? Que a gente está chamando de piloto, e virou uma série de web documentários, né? Toda feita via web, toda feita via webconferência, com alguns vídeos também, fotos e áudios que eles mandaram de casa, que a gente chama de o diário do professor, mostrando, né, o trabalho deles. Então... eu queria aproveitar para resgatar uma coisa que a Andréa falou, para comentar essas primeiras impressões dos professores a partir das 2 dimensões que a Andréa pontuou. A Andréa pontuou na fala dela uma dimensão interrelacional e uma dimensão mediada por instrumento. Eu acho que ela foi muito feliz, porque são 2 dimensões que a gente percebe muito latentes na fala dos nossos sujeitos, né? Se, por um lado, a falta do contato, a falta do diálogo, a falta da relação entre professores e professor-aluno, se, por um lado, ela traz uma angústia muito grande para o professor, ela também tem movimentado esses sujeitos a criar estratégias de relações, né? Isso a gente vem percebendo muito e muda a cada mês, né? É simples a gente pensar, né? Se antes da pandemia eu usava o WhatsApp ou o e-mail, ou, enfim, uma ferramenta de comunicar de uma forma, com o isolamento, eu vou ampliando essas formas, né? Isso acontece com a gente
nas relações pessoais, na família, né? A gente vai fazendo live, gravando áudio, e essas operações, né, de relação vão tomando dimensões diferentes do que elas tinham no passado. E isso tem acontecido com os professores, né? No início, a gente percebeu que alguns, eu diria até a maioria, teve um pouco de medo. Ou não sei se medo, mas um certo temor dessa relação. Mas como o tempo foi se prolongando, esses sujeitos estão inventando formas de se relacionar, né, com os alunos, com seus pares, com a direção da escola. E isso tem trazido não só angústia, mas uma descoberta dessas novas formas, né? O outro ponto, a mediação por instrumentos, é muito complicado, porque como a gente está pesquisando escolas públicas, mas estaduais e municipais, as estratégias são muito diferentes, né, entre a logística da escola no município e na rede estadual. Então, essa mediação por esses instrumentos também tem sofrido alterações ao longo do tempo. A gente tem percebido, tem uma fala de uma professora que eu acho muito rica, porque ela estava me falando que não sabia um determinado aplicativo. E aí ela viu no Instagram ou no WhatsApp de uma colega que fazia um tipo de interação e que ela não sabia fazer. E ela entrou em contato com essa colega, a colega ensinou ela a fazer, ela aprendeu, preparou a aula e usou a tecnologia. E aí eu perguntei para ela, a Janaína perguntou para ela, né? Você conhecia essa professora? Ela falou assim, não, a gente dá aula na mesma escola e nunca tínhamos conversado. E a tecnologia proporcionou um tipo de relação que o convívio diário não tinha proporcionado. Então, essas descobertas, elas estão sendo cumulativas, né? A cada ação, os sujeitos estão se descobrindo. Eu concordo com a Andréia. E muitas adaptações. Que tem uma falta, que tem uma ausência, mas, ao mesmo tempo, essa falta e essa ausência está movimentando esses sujeitos para se reinventarem, né? E nisso reinventa as relações, a forma de ensino-aprendizagem, né? Os artefatos para as aulas, enfim. Virou tudo, não é, Cris? A educação virou de ponta cabeça. E a gente está tendo que aprender como fazer. A gente, na discussão que tivemos na reunião do grupo de pesquisa essa semana, a gente até estava falando assim, a gente estuda isso há tanto tempo, as TICs na educação, e agora, na hora de fazer, nós estamos tomando uma coça, porque é muito difícil sair do plano da ideia para o plano da ação. Falar como fazer e fazer. Vamos lá fazer agora, que agora a gente está sofrendo na pele, né? O ter que fazer, o ter que se adaptar, o ter que dar a cara, né? Porque uma coisa é a gente chegar na aula e falar. Agora, quando você vai gravar, vai colocar no YouTube, é muito mais difícil. Porque muito aí mais laborativo. E você põe em xeque, né, questões emocionais, questões da sua imagem, né, de aceitar a sua imagem, de trabalhar a sua imagem, de se relacionar bem com a sua imagem. E isso é muito difícil, né? Eu dei aula muito tempo na comunicação de telejornalismo. E para alguns alunos, a melhor disciplina. Eles adoram câmera, querem aparecer. Para outros, é quase um suplício, assim. É uma coisa terapêutica, né? De aprender a lidar com a imagem. Né? E hoje, todos nós estamos nesse jogo, né? Quando a Janaína fala da dificuldade entre elaborar TICs e utilizar as TICs, eu penso que hoje as TICs se transformaram em tudo, né? Porque hoje a gente está aqui agora em telas, né? O quanto de saberes, o quanto de artefatos vocês que estão ouvindo, a gente que está aqui falando, as meninas que estão mediando, o quanto de informação a gente teve que apreender para estarmos aqui.
né? Um comentário que eu faço ali no chat, isso tudo envolve saberes, envolve dispositivos e aprendizagem. Eu queria pontuar aqui, né, uma prévia dos tópicos que vieram a partir dessas entrevistas que nós já fizemos até aqui. A gente começou a decupar as entrevistas, né, assistimos várias vezes para montar o roteiro do nosso documentário. Então, eu peguei, a partir do roteiro, quais são os tópicos, os assuntos mais comentados, né, entre esses professores, para a gente poder conversar um pouco. Primeiramente, o susto da escola fechada, né? Escola fechada, professores e alunos em casa. O que a gente vai fazer para ensinar? Então, a gente tem, o Cristiano já apontou aqui, diferenças. A gente teve, até agora, entrevistas com uma escola estadual e uma escola municipal. No ensino da escola estadual, na escola estadual, veio do governo o que eles chamavam de PET, que é o Programa de Ensino Tutorado. Então, cada professor, das disciplinas, veio o PET de português, o PET de matemática, de história, de geografia, de cada disciplina. Vieram todo o conteúdo teórico, os exercícios, para os alunos fazerem de casa. Alguns pegavam impresso nas escolas, outros foram fazendo pelo aplicativo do governo e mandavam o resultado pelos professores. Na escola estadual Patrus de Souza, que nós entrevistamos, eles adotaram o uso do Telegram. Então, eles criaram turmas pelo Telegram, criaram um Telegram, né, para cada turma, criaram grupos com as turmas, para dali do Telegram receber esse material. Então, o aluno que fez no impresso, ele fotografa e manda pelo Telegram, o aluno que fez no digital, ele manda o link, e assim os professores davam a devolutiva da correção. E aí, o que é o Telegram, que eu nunca usei, como fazer, né, como acessar, quais os recursos que o Telegram oferece. Então, vem todo um sistema de aprendizagem de uma rede social que eu desconhecia, as falas que nos vieram. Veio toda assim, aquela vontade de estar com os alunos, aquela preocupação de o que será que os alunos estão fazendo, será que eles estão conseguindo acompanhar, será que a explicação desse material, desse PET, ela é suficiente? Toda aquela preocupação mesmo em complementar os materiais. Então, os professores começaram a fazer vídeos para complementar o material, para dar seguimento a projetos que já haviam sido iniciados, porque uma coisa é um material que vem igual, né, para todo o estado. E o professor da sua disciplina, ele criou um projeto, a professora de português criou um projeto literário com base em 3 autores para trabalhar naquele semestre. Então, assim, como dar continuidade a esse projeto que a gente vinha trabalhando em sala de aula com esse material que é tão não personalizado, que não é personalizado, que não é voltado para esse meu aluno da 6ª série do Patrus de Souza, que é esse que eu conheço, né? Então, ele é uma coisa pasteurizada, assim, né? Igual para todo mundo, assim, o leite, pensando no leite pasteurizado, então ele tem menos vitaminas, ele tem menos proteínas, ele é mais líquido, mais água. Só para a gente fazer uma analogia para a gente pensar. Então, foi todo esse aprender, né, com o desconhecido, buscar fazer essas videoaulas com explicações sobre os PETs, buscar conteúdos complementares. A professora outra que queria fazer, eu quero fazer aula online, eu quero ver meus alunos, e não sabia mexer no Meet, e teve que aprender com quem? Com um aluno que fez contato com ela, e falou assim, professora, eu faço um tutorial para você quer? Quero. Então, assim, teve também esse baixar a guarda, esse aprender, eu preciso aprender. Então, esse é um outro tópico, né, é o aprender para ensinar, esse é um segundo tópico. Precisamos aprender para ensinar. E foi um período de início de pandemia, enquanto a coisa não engrenava, né, porque nas escolas estaduais, começou em maio, nas municipais, junho. Nas municipais, a gente vai perceber que teve uma dinâmica diferente em cada escola, né, porque a Secretaria Municipal deixou muito aberto. Então, cada escola fez de um jeito. Muitas escolas fizeram grupo de WhatsApp para mandar vídeos para os pais, fizeram materiais impressos. Então, os professores, eles tiveram, na escola que nós fizemos entrevistas, que foi na Escola Municipal Oswaldo Veloso, de Santa Luzia, nessa escola que nós fizemos entrevistas, as professoras, elas tiveram que elaborar todo o material.
Então, 4 professores do primeiro ano, cada uma com uma turma, perdeu-se a noção de turma, porque elas se reuniram para poder facilitar e dinamizar o trabalho, já que a gente tem que desenvolver o material, vamos dividir os conteúdos, ó. Você faz o conteúdo A, B e C, eu faço o D, E e F. Então, elas dividiram os conteúdos e produziram esse material que foi impresso, entregue na porta da escola para todas as turmas. Um material igual também para todas as turmas. A quebra dos projetos que haviam sido iniciados. Tem uma fala de uma professora que é tão triste, assim, que ela fala que ela criou um boneco de pano, né, primeiro ano do ensino fundamental, alfabetização, um boneco de pano que era para trabalhar o cuidado. E aí, aquela turma trabalhava com aquele boneco o dia todo, levava o boneco para a merenda, levava o boneco para o recreio, sentava com o boneco, dava boa tarde, aquela coisa, né, do infantil. E aí, não tem mais o boneco, para onde foi o boneco? E como seguir esse esquema de trabalho, como ensinar o cuidado, né, como ensinar ao respeito ao colega, né, são conceitos, né, que ela procurava ensinar a partir daquele boneco que teve que buscar uma outra forma. Em relação ao aprender para ensinar, né, eu estava falando que teve esse início da pandemia, então, enquanto o ensino não engrenou, muita oferta de cursos, né, tanto as lives que a Secretaria Municipal fez, tanto instituições, universidades, instituições públicas e privadas ofereceram muitos cursos. Então, a gente vê nas falas dos professores que muitos buscaram se formar, tanto nesses cursos, quanto nessas interações com os colegas, que o Cristiano exemplificou aqui, que via minha colega fazendo no YouTube, eu quero aprender, aí eu quero aprender o aplicativo para eu fazer o vídeo que mostra a minha tela, é o OBS, é o outro que seja. Então, elas tiveram que aprender esses aplicativos, né? Aprender para ensinar, isso mesmo. E aí que eu queria pontuar a riqueza dessas trocas, a riqueza desse período de aprendizagem de trocas. Se a gente não tivesse tido pandemia, a gente não teria como parar para fazer isso, para fazer esse tipo de formação, para instituir essas trocas. Uma professora contou que foi buscar material, né, buscar conteúdos dentro da área curricular que ela ia ensinar, e aí entrou em grupos de WhatsApp de professores do Brasil todo, com trocas de apostila, com trocas de materiais, com o mesmo ensino de aplicativos. Então, um período de muita riqueza nesse sentido, de muita aprendizagem para os professores, que tiveram que aprender na marra. A gente tem esse ponto negativo, né? A gente não queria que fosse assim. A gente vem falando de desenvolvimento de competências midiáticas, podia ser uma coisa mais gradual, mas foi na marra, e foi de uma hora para outra, e está sendo, né? Então, assim, essas competências midiáticas e digitais, ó, tem que aprender, para ontem. Então... Eu acho que isso que a Janaína traz é muito rico, porque a gente que trabalha com imagem, com tecnologia, educação, a gente sonhava com a formação, né, dos professores para ir usando a tecnologia, e isso foi abruptamente feito, né? A palavra interpelados que a Andréia usou também cabe muito bem. Fomos atropelados, literalmente, pela tecnologia. Pensando num pós-pandemia, teve gente aqui no chat que falou, né, que a EAD vai ser muito valorizada, e eu também acho, mas eu tenho uma impressão que a gente não tem, hoje, a dimensão do que a gente está vivendo para a educação, né? Com certeza, as formas que estamos inventando de nos relacionar, de ensinar e de aprender, muita coisa se perde, mas muita coisa fica para o futuro. E para vocês que estão aí em formação, futuros professores, eu acho que abre um campo de pesquisa infinito, porque essa experiência que a gente está vivendo, todos os professores, e não é de Juiz de Fora, do Brasil, é uma experiência mundial. Todo mundo que ensina está passando por uma experiência intensa de uso de tecnologia, de novas relações, e isso é um campo de pesquisa inestimável, né, para a gente otimizar processos no futuro. É isso mesmo. Eu falei, então,
desse contato inicial, né, desse susto inicial, escola fechada, professores em casa, falei do aprender para ensinar, eu tenho ainda 3 tópicos, que é contato com a turma via telas, a rotina casa-trabalho e a aprendizagem. Então, em relação a esse contato com a turma via telas, veio toda essa questão do afeto, né, de você não conseguir se relacionar com a turma, tendo que lidar com a falta de acesso, e aí vem falta de acesso de professor, que precisou, às vezes, se endividar até para comprar um equipamento, que precisou trocar de celular, que precisou comprar, todo mundo teve que comprar um tripézinho para o celular, um ring light, coisas assim, que os professores tiveram que investir, né, sem aporte financeiro para isso, para poder ter esse contato com a turma, aproximar esse contato com a turma, conseguir realizar o seu trabalho, né? Então, teve tanto a questão da falta de acesso, como a questão do desinteresse também para os alunos, que ficaram desmotivados, né? A gente tem aqui casos de professores, eu quero fazer aula ao vivo, vamos fazer Meet, e aí tem adesão de 30% da turma, nos casos, no Patrus, principalmente, a adesão foi mais pelo 3º ano, os alunos estavam mais preocupados com o Enem, com o PISME, então, assim, uma adesão muito pequena por parte dos alunos em relação aos momentos síncronos e também a entrega dos materiais, né? Ter que ficar correndo atrás dos alunos para que fizessem esse PET, esses exercícios. A própria prefeitura, depois que mudou a gestão, fez um programa um período, né, como se fala, de recuperação, né? Busca aqueles que não tiveram acesso. Cadê aqueles meninos que não buscaram material na escola, que não fizeram nada, que não tiveram acesso? Então, a gente fala assim de desinteresse, mas a gente não sabe o que se passa na vida das famílias, né? Tanto que as famílias estão atropeladas por essa pandemia, com trabalho, com risco de vida, perdendo parentes, perdendo amigos, sofrendo com a doença dentro da própria casa. Então, assim, são muitos fatores, né, que a gente está colocando no pacote do desinteresse, mas é da dificuldade de acessar esses materiais, por mais que os professores se esforçaram para facilitar esse acesso. Seja fazendo grupo de WhatsApp com o telefone dos pais, e aí os meninos lá do Fundamental 2, do ensino médio, muitos que às vezes não têm o celular, tem que esperar o pai chegar do trabalho à noite para poder ter acesso aos materiais que os professores enviaram, ou ter que disputar a atenção do celular, né, o material que está no celular, entre irmãos, entre os pais. Então, assim, essa dificuldade mesmo do acesso, essa dificuldade do contato e do afeto. Uma professora até da alfabetização, ela fala que como distribuiu, não tem mais a turma lá no Oswaldo Veloso, né, eu não dou mais aula para a minha turma, eu dou esse conteúdo para as 4 turmas. Elas combinaram, as professoras entre si, de fazer uma correção mais simples, nada, porque ela falou assim, na minha correção, eu ponho coraçãozinho, eu coloco amei, parabéns, e aí se eu coloco parabéns, amei, e a outra não coloca. Então, a gente combinou de ninguém colocar, e a dor que era para ela, não colocar um coraçãozinho quando a letra da criança estava bonita. Então, assim, essa falta do afeto que gera aprendizagem, né? Que é o último tópico que a gente vai comentar, que é, né, antecipando, no nosso entendimento, é o que é o mais difícil de falar, né? Porque é o que está mais prejudicado. Então, depois do contato com a turma, a rotina de casa-trabalho, muitos professores também comentando essa dificuldade, né? Porque a gente estava conversando sobre isso, né, Cris? Está tudo junto, no mesmo espaço e no mesmo tempo. Então, a gente tem no mesmo espaço e tempo que lidar com o trabalho, com casa, com o filho, com o cachorro, com o vizinho, com o entregador que bate na sua porta, né? Com o barulho da rua. O sinal da internet que cai. Que descarrega um celular. Que descarrega o celular. É muita coisa em um mesmo tempo e espaço, né? De tudo isso que a gente viu, né? De tudo isso que a gente tem percebido, né, na pesquisa, nesse momento o grupo está meio que não se dividindo, mas tem parte do grupo que está pensando na tecnologia, ou seja, nessa formação, né, que tecnologia se usa, por que se usa, como se aprende, como não se aprende,
e outra parte do grupo pensando nos resquícios emocionais disso tudo. O que está acontecendo? O nosso foco é formação de professores, né? Então, o que está acontecendo emocionalmente com os professores em relação a esse novo processo de ensino-aprendizagem? Né? O nosso campo de pesquisa nos apontou, né, Cris? O nosso campo de pesquisa nos apontou esses dois eixos. Então, a gente já tinha feito o nosso embasamento teórico para chegar no campo, e agora, com o campo em andamento, né, no meio do campo, a gente pensou, a gente precisa buscar um novo aporte teórico para entender esses dois eixos. O uso dos instrumentos tecnológicos e a questão do trabalho, do afeto, do emocional, que vem muito forte nas entrevistas, né, Cris? Se por um lado, assim, você tem professores muito empenhados e outros congelados, né? Isso tudo que a Janaína falou dessa dimensão temporal e espacial confundida vem afetando muito a emoção dos professores, né? Como eles se colocam no mundo, como eles se relacionam com isso tudo. Então, o interesse hoje do grupo está focado nesses dois eixos. Tem muita gente conseguindo ir nessa onda da formação, da competência digital, se desembolando, tem muita gente se desembolando, mas tem muita gente que não está conseguindo. E a gente tem no nosso grupo diretores de escola que vem falar assim, mas é porque o meu professor tal não está querendo fazer aula no Meet. Aí a gente conversa assim, enxerga a vida desse professor. É difícil para ele. Pensa, né? É difícil. Para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil. E não tem como ter, né, a dimensão do pessoal nisso tudo, né, de cada um. Então, por isso esse interesse pela emoção. Pode ser vários fatores. Não é? Mas eu deixei para o final, porque quando a gente pergunta para os professores, e em relação à aprendizagem, você consegue, assim, mensurar se os seus alunos estão aprendendo? Vem silêncio, vem lágrima, vem nó na garganta, porque a gente não sabe, né? A gente não sabe quanto que eles estão aprendendo, se estão aprendendo. Quem tem filho pequeno em casa sabe também, né? Eu tenho aqui de 8 anos em alfabetização. Assim, é muito difícil, né? E a gente que tem condição de dar um apoio para a criança que está aprendendo em casa, no ensino remoto, a gente já está vendo dificuldade demais. Imagina aqueles que não têm esse mediador. Porque se o processo de aprendizagem ele depende dessa tríade, do outro, do instrumento material, do instrumento simbólico, essa tríade ela não está funcionando muito bem nesse ensino remoto. Está faltando a interação com o outro, está faltando a zona de desenvolvimento proximal que se realiza ali com o colega, com o professor, com o auxiliar do professor. Então, isso não está tendo. Se, por um lado, a gente está apontando aqui alguns ganhos em relação à aprendizagem do professor, ao desenvolvimento do professor para o uso das TIC, ao desenvolvimento das competências midiáticas e digitais, em relação ao processo de ensino-aprendizagem mesmo, a gente tem visto essas dificuldades, em que os professores não têm resposta, né? Então, a gente tem apontado como um dos principais danos da pandemia, que só vai poder ser verificado posteriormente. Tem uma linha também que vem falar assim, isso a gente recupera depois. Recupera sim. Mas o que vai ficar disso? Como fica a estima também daquele aluno que não está aprendendo, né? Então, são questões. É isso, gente. É isso. Fala maravilhosa. E aí, Larissa? Apareci. Muito obrigada. A fala de vocês, assim, foi maravilhosa. Já até anotei perguntas aqui. Eu só queria dar alguns comentários, fazer alguns comentários para os nossos convidados ouvintes.
Bom, só avisar vocês que o formulário vai ser aberto agora e a palavra-chave para ser utilizada no formulário é docente. Então, já podem preencher o formulário de vocês. Outra coisa que é uma informação muito importante é que a gente, os diretórios acadêmicos de licenciatura, nós lutamos, nós acreditamos na educação inclusiva, mas nós, infelizmente, não conseguimos os intérpretes de Libras para a Semana da Educação. Mas, assim, nós ainda lutaremos para que nós consigamos nos próximos eventos. Então, só para avisar vocês. Então, a palavra-chave é docente, já pode ser preenchido. Professores, nós temos aqui muitos comentários para os três. E, assim, uma coisa que eu percebi aqui é que nós temos muitas concordâncias com a fala de vocês e comentários que vão complementando e, assim, muitas narrativas de professores que estão vivenciando agora. E nós também temos umas perguntas. E, assim, nós temos muitos elogios. Professor André, você foi muito elogiada na sua pesquisa. Professor Janaína e professor Cristiano, vocês também foram muitíssimos elogiados. Então, assim, o pessoal está apaixonado. E que nós possamos aplicar a pesquisa de vocês nas nossas vidas, né? E outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, não com vocês, com o público, é que a live vai ficar salva, então vocês podem assistir depois. Porém, para serem certificados, vocês têm aí 24 horas. Até amanhã, nesse horário, vocês ainda conseguem assistir e preencher o formulário de certificação. Professores, eu quero começar com as minhas perguntas, que eu estou muito animada, foi muito legal a fala de vocês. E eu tenho uma pergunta para a professora Andréia e a outra pergunta dos outros dois professores. Professora Andréia, eu queria te perguntar, na verdade, vocês podem responder, podem ficar à vontade, tá? Eu tive uma ideia aqui. Eu queria te perguntar como possibilitar uma interação positiva através dos novos instrumentos pedagógicos, visto que essas ferramentas podem ser tão desanimadoras e cansativas. Acho que eu habilitei aqui de novo o microfone. Então, dar a palavra para a professora é muito perigoso, né, Janaína, Cristiana, a Larissa, né, bem sabe. Então, eu queria, assim, primeiro, já que você me dirigiu primeiro a palavra, eu queria dizer como que, sem saber, as nossas pesquisas são complementares, né, Janaína e Cris. Então, assim, eu queria mais uma vez parabenizar vocês do DA em compor, né, porque, assim, embora a gente lide com um outro construto teórico e outro olhar, mas a base vigotskiana, bakhtiniana é a mesma, né? Então, isso nos dá muitos encontros, muitas possibilidades, muitos elos, né? E aí, eu queria comentar, antes de ir para a sua resposta, Larissa, se você me permite, essa questão, primeiro, disso que o Cristiano mencionou, desse afeto, né? E que, no final, quando a Janaína traz aqui, isso a pesquisa de uma orientanda minha, né? Que eu mencionei aqui, a Miriam, fica muito claro como que esse professor, ele está sofrendo, assim, com essa falta de interação, e ele está, quando fala dessa interação, que é como ele acredita que poderia promover essa aprendizagem desses meninos ali, né, o menino que não aprendeu, o que ele faz? Ele faz de outro modo, e aí ele conta uma história, ele busca, ele pensa num jogo, ele pensa numa outra estratégia, como que isso, sem essas possibilidades todas, ele está frustrado, né? Então, as palavras assim, frustração, tristeza, são palavras muito comuns nas entrevistas dessa pesquisa da Miriam, e assim, isso nos impactou muito, né? E aí a gente começa a olhar para esse pós, e aí, Larissa, eu acho que é um grande desafio. Eu acho que primeiro, né, a gente não conseguiu, né, olha só, né, a trajetória da professora Maria Tereza e trajetória de outros grupos que vêm estudando e defendendo o ensino a partir das tecnologias, ou mediado pelas tecnologias, ou com respaldo, apoio, né, diferentes nomeações, assim, as próprias, agora tem a gamificação, as metodologias ativas, a gente tem uma série de questões, mas isso tudo, olhando pela perspectiva do trabalho do professor, a gente acredita que tem que haver essa apropriação, né, desses instrumentos, ou um querer se aproximar. Olha essa professora que o Cris menciona, que ela não sabia, mas que ela quis
saber, né, que ela foi atrás e uma pessoa que ela nem conhecia, que trabalhava na mesma escola e que explicou. Então, esses dados de que, assim, eu não quero me expor, eu não gostaria de me colocar na tela, a escola pediu que eu gravasse um vídeo, mas eu não tenho coragem, eu não gravo, são falas muito recorrentes na escuta e na conversa com os professores. Então, eu acho que, em primeiro momento, vai ser assim, né? Não num primeiro momento, que a gente já passou por esse primeiro momento, mas como a Larissa pergunta aí, né, o que virá e como fazer, alguma coisa assim nesse sentido, eu acho que vai ter que partir muito dessa disponibilidade, desse desejo dos professores. É claro que esse desejo, dadas as condições, né? Claro que, assim, o professor não é que ele não faz porque ele não quer, né? Ele, às vezes, não faz porque ele está impedido, né, na perspectiva da clínica da atividade com a qual a gente faz algum diálogo, diz isso, né, desse impedimento do poder de agir do trabalhador. Então, às vezes, o professor é impedido mesmo de agir por conta de todas as condições, todas essas colocadas aqui, né, do trabalho remoto, que são muito desafiadoras. Mas eu acredito ainda que a grande maioria, né, dos professores, eles estão buscando, eles querem. Agora, é claro que precisa desse apoio, desse respaldo, desse incentivo, né, por parte dos colegas, das redes, da direção da escola, das famílias. Então, assim, não sabemos, e aí eu acho que é também algo que acaba entristecendo e preocupando muito, é o pós, né? A gente não sabe como vai ser, né, isso que vocês também disseram, Cris e Janaína, sobre o campo fértil de pesquisas que a gente tem aí, né, e o campo fértil de formação e de discussão dessas questões aqui colocadas. Isso vai ser uma riqueza para nós. E o tempo vai nos dando respostas e levando-nos a outras perguntas para que a gente possa contribuir com essa atividade, com esse trabalho docente nas escolas, junto com esses sujeitos professores. Obrigada, professora. A minha outra pergunta, na verdade, eu acho que é um pedido de um conselho, assim, para os outros dois professores, que é a pergunta: como organizar nossas mídias, nossos instrumentos educacionais, com vista a tentar contornar a exaustão das demandas? Eu estava comentando isso hoje com a Janaína, assim, a exaustão de tela, né? Eu sei de 2 casos de professoras que, com excesso de tela, desenvolveram labirintite, por exemplo, nesse período de distanciamento. Então, eu acho que cada sujeito, Larissa, precisa entender o seu limite, né? E esse limite varia de pessoa para pessoa. Tem gente que suporta muito tempo de tela, suporta a relação com a mediação instrumental por muito tempo e outros por menos tempo. Eu acho que cada um tem que se entender nesse processo e dizer: isso eu dou conta, isso eu não dou conta. Porque você também exigir demais de você vai causar danos emocionais, danos até no seu trabalho. Então, eu acho que essa descoberta também a gente está experimentando, né? De entender como que a gente se coloca nesse processo. E aí é de cada um. Uhum. E nas entrevistas que nós fizemos, tem muito disso também. Da professora, eu acordo, estou fazendo meu café e está chegando a mensagem de aluno. Tenho que levar meu pai ao médico e eu estou na sala de espera, eu estou aproveitando para responder aluno. Então, a gente está o tempo todo nesse fluxo contínuo das coisas junto, que a gente não separa. Porque antes do isolamento, a gente saía para trabalhar. Então, os problemas da sua casa ficam na sua casa. Quando você chega, você resolve. Os problemas do seu trabalho ficam no seu trabalho. Como as coisas se misturaram, o que a gente tem visto, né? Nós criamos o Instagram do LIC, do nosso grupo de pesquisa, até como uma forma de buscar engajamento para divulgar os vídeos que nós estamos fazendo, né? E aí a gente tem muitos, assim, eu estou dizendo dos que estão seguindo, dos que nós estamos seguindo, muitas dicas, assim, que de repente podem ajudar nessa questão, no sentido
de elaborarmos rotina, é o que todo mundo fala, né? Elaborar rotina, horário para as coisas, horário para casa, horário para filho, horário para brincar com seu cachorro, horário para trabalhar. E aí, um segundo ponto, né? Elaborou a dica, estou falando isso a partir do material elaborado por psicólogos que a gente tem consultado até para fazer as postagens no Instagram. Então, elaborou a sua rotina, não se cobre nessa rotina, porque cumprir a rotina que a gente elaborou é muito difícil também. Então, assim, toda a rotina que a gente elabora, ela passa por um período de adaptação. Então, assim, eu vou fazer essa rotina e vou deixar nela, eles dizem assim, deixar espaços em branco na rotina, que são aqueles espaços, assim, para imprevistos e tal. E vai adaptando essa rotina ao longo das semanas, para a partir de 1 mês, 2 meses, você conseguir colocar essa rotina em prática de uma forma que você não se prejudique em termos de saúde, como o Cristiano mesmo apontou, né? Então, assim, são questões também que a gente está se adaptando, né? Muito obrigada, eu amei o conselho, eu acho que vai ajudar muita gente. Eu estou aqui olhando as perguntas, agora eu vou à pergunta do público. Maravilhosas perguntas. A pergunta da Giovana Tyler. Professores, vocês acham que as TICs vão enraizar nas salas de aula quando houver a volta das aulas presenciais? Enraizar é uma palavra forte, né, Giovana? Mas a gente vinha conversando sobre isso há muitos anos, né? Eu conversava com Maria Tereza assim, você acha que um dia isso vai mudar? Você acha que um dia os professores vão usar naturalmente as mídias e as tecnologias dentro de suas práticas pedagógicas? Será que daqui a 20 anos? Né? Será quando? E isso demanda o quê? Demanda uma formação de base, né? Então, assim, o que tem nos cursos de graduação, de licenciatura e de pedagogia que formam o professor para esse enraizamento, para enraizar esses usos? Então, começa por uma mudança curricular. Começa para os usos das TIC, das mídias, em todas as disciplinas dos cursos de graduação. Não uma disciplina no primeiro período, ou 2, como a gente tem hoje. Então, assim, começa na formação dos educadores. E a gente pensa assim, a gente vê muito assim, a questão do choque geracional, né? Porque a minha geração não usa celular, não usa computador tão fácil quanto as novas gerações. E quando essas novas gerações forem ser os professores? E aí tem outra questão, aí em relação aos usos que eu faço, pessoais, e como eu consigo colocar isso na minha prática profissional. A minha tese foi sobre games e educação e aprendizagem, a minha tese de doutorado. E a minha orientadora foi Lin Alves, que é uma grande especialista aí nessa área. E a Lin falava assim, nas pesquisas que eu vejo aqui dos meus orientandos, dos meus colegas, a gente vê professores que jogam o tempo todo, que jogam em casa no final de semana, em joystick, que jogam no celular na fila do banco, que jogam. Mas esses professores não sabem colocar o jogo no seu conteúdo curricular, não sabem trabalhar o jogo no curricular e no extracurricular. Então, são 2 pontos que eu acho que demanda tempo e formação. A gente teve essa aprendizagem brusca por conta da pandemia e fomos obrigados a aprender várias coisas. Vai ter um lado positivo disso, mas até se enraizar é tempo e formação. Nossa, maravilhosa, professora. Muito obrigada por essa reflexão. Eu estou tentando juntar algumas perguntas aqui, que essas perguntas estão um pouco parecidas algumas. E a gente teve aqui alguns comentários que eu achei todos muito importantes, né? Mas esse aqui me chamou muita atenção. A Tânia fala assim, e não esquecer de nossos alunos de inclusão. Grande desafio em aulas online. Vocês podem comentar como está sendo, assim, nós sabemos que o desafio para crianças, para alunos com deficiência é muito, muito mais alto. Mas tem alguma dica para contornar esse desafio? Até mesmo a gente tem visto algumas barreiras atitudinais nesse modo online, então vocês teriam alguma fala nesse sentido?
Então, eu acho que, assim, eu não tenho pesquisas diretamente sobre isso, mas a gente tem acompanhado a importância do respaldo das instituições nesses casos, né? A Prefeitura de Juiz de Fora, eu não sei se as escolas com as quais Janaína e Cristiano estão tendo contato, que tem, mas a Prefeitura tem já uma história, né, do cuidado e da atenção com esses alunos com necessidades especiais de aprendizagem. Aí, ainda esses dias, né, parece que esse mês tem uma discussão em torno do autismo. Então, assim, trazer, né, a importância desse lugar, assim, né, desse lugar institucional, assim como fez a universidade antes da adoção do ensino remoto, né, a sensibilidade que a universidade teve, né, ao ver as necessidades específicas de grupos específicos de estudantes, né, de lidar, né, na oferta, esse cuidado. Eu mesma conversei várias vezes com o NAI, né, o Núcleo de Apoio ao Estudante, como que a importância de ter intérpretes para as aulas síncronas, de ter intérpretes, né, nos vídeos gravados pelos professores. Então, assim, eu acho que mais do que nunca a gente precisa, né, estou vendo Rita aqui comentando, né, a Rita que é uma especialista em educação inclusiva, muito mais que nós, talvez, né, Rita? Um beijo para você. E, assim, eu acho que a gente precisa lutar, né, por esses direitos, né, e essas conquistas que nós já vínhamos tendo ao longo dos últimos anos no contexto da educação inclusiva, e precisamos lutar por elas e contar com elas, porque muitas vezes é isso que a Janaína disse, né, a formação, ela parece que não acompanha, né, e quando vê, a gente já tem uma outra demanda. Então, é claro, a exigência da formação inicial e continuada, mas eu acho que o fortalecimento das ações concretas, né, da oferta de equipamentos, a oferta de outros softwares, de outras possibilidades para dar acesso ampliado, sobretudo, a esses alunos que têm necessidades especiais e momentos especiais da sua trajetória. Obrigada, professora. Sua fala foi maravilhosa. E eu tenho vou fazer aqui mais 2 últimas perguntas para vocês. Assim, tem muita, gente, é muito difícil, eu tô tendo que selecionar um pouco. Vocês estão, assim, muito famosos aqui nos comentários. E eu separei, teve alguns comentários aqui bem interessantes, que foi das pessoas que são do módulo de educação à distância da UFJF, da pedagogia, teve alguns comentários. E eu vou me ater aqui à pergunta da Patrícia, professora Patrícia. Ela pergunta assim: professora doutora Andréia, você acredita que as práticas de acolhimento aos alunos e alunas podem ser realizadas na educação à distância? Sim, eu acho que as práticas de acolhimento são fundamentais, eu acho que em qualquer contexto, né, mas agora ainda mais. Eu acho que, eu me lembro, assim, eu tenho algumas passagens este semestre, eu estou no curso, né, junto com a Janaína lá na Pedagogia AD, e já tive outras passagens pelo curso, e aí essa preocupação que o curso de pedagogia à distância tem, né, de fazer um módulo de acolhimento, né, de fazer um módulo de introdução a alguns recursos tecnológicos, de pensar nessa questão das rotinas de que Janaína falava, né, então, assim, alguém aqui comentou, né, da diferença entre a EAD e o ensino híbrido, o ensino remoto. Sim, né, há muitas diferenças, mas é claro que eu acho que algumas aprendizagens ou algumas experiências que vivemos como alunos ou como professores da educação à distância poderão ser repensadas e, né, reelaboradas agora nesse contexto. E depois o que vai ser construído, né? Porque o depois, ele está para ser construído, né? A gente só tem perguntas e suposições, mas nós não sabemos ainda como será, quando e como será esse depois e esse processo como um todo, né? Então, assim, ele está para ser construído. Então, as nossas experiências anteriores, que é isso que a gente tem chamado, né, daquilo que foi vivido, do que foi vivido, com aquilo que a gente está vivendo e com aquilo que a gente vai viver, elas têm muito a nos ensinar e a nos levar a reflexões
que possam construir caminhos possíveis e bons. E aí, nesse sentido, o afeto, né, o acolhimento, não só aos alunos, né, gente, aos professores, aos profissionais, a todos nós, ele é fundamental, porque, assim, quando nós retornamos na universidade, em setembro, né, nós já tínhamos iniciado 2 semanas e meia, né, 2 semanas com as turmas presenciais. Então, a atividade, pelo menos na minha experiência, foi bastante diferente do que o início e o término, todo no ensino remoto que nós vivemos agora no semestre, que terminamos há um mês, né, porque não tivemos contato nenhum. E aí é isso, né, que a gente está dizendo aqui, da necessidade desse acolhimento, dessa escuta, sobretudo com aqueles alunos que são até então desconhecidos, né, e que é isso que Janaína dizia, fez a seleção e está lidando com os bolsistas somente pelas telas. É um novo modo de interação que estamos aprendendo, né? Por mais que lidávamos tanto nas redes sociais, alguns mais, outros menos, mas é diferente, é um processo diferente, e aí que demanda esse acolhimento de todos nós, né? E aí vamos construir como é que isso vai ser no retorno. Obrigada, professora. O Matheus, ele pergunta assim, como estabelecer, como estabelecer um contato mais profundo com os estudantes? Tenho essa dificuldade, uma vez que nem todos conseguem estar presentes nas aulas síncronas. Isso até me lembrou a sua fala final, professora Andréia, porque, de fato, o nosso contato, o nosso não, porque ainda não estou formada, mas contatos professores com os alunos me parece um pouco superficial, né? Então, essa pergunta do Matheus é muito boa. Como estabelecer um contato mais profundo com os estudantes? Assim, vou falar, mas depois, Janaína, também, Cris, eu acho, assim, eu fiz uma avaliação, assim, do meu trabalho no último semestre e fiquei muito incomodada, assim, comigo mesma, assim, porque, às vezes, acabamos, assim, naturalizando as telas, né, parece que a gente naturalizou essas telas e aí tocamos para frente, mas eu senti falta, né, eu sou uma pessoa de muito afeto, assim, de muito café, de muito abraço, de muita conversa, e a demanda também para nós aumentou muito, a demanda de trabalho, a demanda de reuniões, e toda hora, né, a gente para aqui, se a gente fica aqui com uma aba do e-mail aberta aqui em cima, a gente vai vendo a chegada de e-mails vários, e isso vai dando também uma ansiedade, aquilo que a Janaína disse, que a gente já toma o café da manhã, ligando o computador e respondendo ali em áudio, né, ou as mensagens, pelo menos as do WhatsApp. Então, assim, a gente precisa, eu acho que, na minha experiência, de rever um pouco isso dentro das rotinas e dentro das aulas, né? Porque parece que a gente já liga a câmera e já liga no 220 e já precisa, e às vezes a gente precisa trazer esse aluno para a aula, né? Acolher um pouco mais, conversar um pouco mais, para que ele se sinta também à vontade em ligar a câmera, em trazer uma questão que o incomoda, e que não seja, assim, né, mais uma reunião corrida, ou mais uma aula corrida, e não seja mais um semestre, que quando passa um semestre, passam 2. Então, eu acho que a gente tem aí buscado a pensar sobre o nosso trabalho, né, Matheus, que fez esse comentário, essa pergunta, tentando provocar, né, o convidar esse aluno a uma maior participação e a um maior envolvimento com a sua própria formação, né, porque ele é corresponsável também pela sua formação, no caso aqui de adultos. Agora, quando são crianças ou até, né, pessoas mais novas, isso é mais difícil ainda, eu acho que é um desafio ainda maior. Eu concordo muito com a Andréia, e obrigado, Matheus, pela pergunta. Eu costumo dizer que, assim, que atrás de telas tem pessoas, né? E pessoas querem ser ouvidas. Então, em aula, a gente tem que dar bom dia, boa noite, perguntar como é que vai, falar de si, ouvir dos outros, né? Estamos vivendo um momento de fortes emoções, literalmente, né? Então, essas emoções precisam ser compartilhadas.
né, abrir espaços nas aulas para as falas, né? Eu tive uma experiência muito forte esse período, que eu acompanhei um aluno com Covid. Ele estava fazendo a disciplina, testou positivo, e aí aquela preocupação, a cada semana, como é que você está? Está bem? Não, a possibilidade dele ser internado, e a turma inteira acolheu isso, e a cada aula a gente falava disso, porque é isso, atrás dessas telinhas aqui, né, de cada enquadramento, tem muito sentimento, e eles têm que estar no jogo, senão não dá. Uhum. Agora, as formas aí que o Matheus pergunta, né, são as formas que a gente consegue para lidar com as nossas relações, né? Sei lá, e-mail, WhatsApp, mensagem de áudio, enfim, tudo que tiver ao alcance desse sujeito. Não pode deixar de relacionar. Eu tenho tido uma experiência positiva, assim, nesse sentido, mas bem nessa ideia que o Cris falou aí, né, de pensar em cada sujeito mesmo, como, né, nas suas necessidades, no seu ser. Ontem eu assisti Raya e o Último Dragão, pensando aqui na psicologia Disney. O filme fala de confiança. E assim, para você obter a confiança de alguém, é a mensagem final, você precisa demonstrar confiança. Então, para você obter esse afeto, você tem que demonstrar afeto. Então, eu acho que isso é algo que a gente pode fazer. Então, assim, nas minhas aulas, a gente tá aprendendo com a prática, né? Eu já percebi que aula expositiva no Meet, todo mundo desliga a câmera, some, não dá nem tchau. Você fica falando sozinho. Então, se você precisa fazer uma aula expositiva, eu acho que o vídeo é melhor. Porque eu prefiro gravar o vídeo do que falar para um monte de bolinha com letra dentro, porque você não está vendo, né, com quem você está falando. Então, às vezes, eu prefiro fazer um vídeo mais rápido e fazer as aulas síncronas, mais de interação, mais de deixar os alunos falar, mais de trocas, de perguntas, e de se dar, é isso, né? De se dar um pouco, de se dar tanto no vídeo, quanto... É o que a gente faz em sala de aula, a gente não chega, a gente não se dá em sala de aula. A gente conta um caso, a gente fala, estava vindo para cá, acontecesse isso, aí o outro fala também, e nisso a gente vai se conhecendo. Então, eu acho que, de repente, tentar naturalizar isso nessas práticas, né? E eu acho que uma coisa que eu tenho tido um retorno muito interessante também, eu tive uma turma que me deixou um pouco triste esse semestre passado, porque eles não ligavam câmera, eu reclamei várias vezes, até que no meio eu mudei, passei a fazer mais vídeos e aulas, porque a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo, a gente faz um mês de aula de um jeito, não deu certo, a gente muda. E funcionou muito com eles o comentário individual. Então, eles mandavam as atividades, um comentário mais detalhado que você conseguisse fazer, sabe? Um comentário detalhado, apontando questões. Então, assim, é o indivíduo, é pensar o ser. E se dá, duas coisas. Ô, gente, vocês são maravilhosos, assim, dá vontade de ficar aqui perguntando várias coisas, porque eu tô aprendendo muito. Assim, desde já, muito obrigada, assim, pela disponibilidade de vocês, pela paciência de vocês para estar aqui ensinando a gente, compartilhando um pouco de vida, de obra, de trajetória. Muito obrigada mesmo. Igual eu falei para vocês, tentei separar um pouquinho de cada, e eu juro para vocês que é a última, mas apareceu uma pergunta, gente, que é maravilhosa, e eu vou fazer para vocês, porque eu tô pegando uma de cada área, e agora apareceu uma da educação infantil. A Maria Beatriz pergunta assim: na perspectiva da educação infantil, o contato frequente das crianças com as telas não seria algo para nos preocuparmos? Eu acho que sim, né? Sobretudo, assim, as crianças já têm um desejo, né? A Janaína tem filho pequeno também, assim como eu. A gente precisa ficar limitando. Esse horário pode, esse horário não pode, é final de semana, então esse horário pode. Então, a gente precisa ir lidando com essas questões já no cotidiano das famílias.
E aí eu acho que a exposição, né, elas perdem. E aí é uma questão muito complexa nesse momento, né? Porque elas não podem sair, né? As famílias, né, estão, né, na medida do possível, quanto mais dentro de casa e todos. E aí, como fazer, né? As famílias estão trabalhando, os pais saem para trabalhar, ou mesmo trabalham em casa, então elas ficam muito mais expostas, né? As telas no horário livre, né? Aquele horário que era um horário que ela saía para brincar, que ela ia junto com a mãe buscar um irmão, ou que ela ia para uma natação, alguma coisa assim, ela está em casa, ela está em casa. Então, mais o tempo de escola nas telas, isso se maximizou, né? E é uma preocupação, do meu ponto de vista, eu acho que é uma preocupação que as escolas têm lidado, né, com isso, e têm tido, algumas delas, né, essa preocupação de um tempo menor de atividades para essas crianças, para que elas não sejam expostas, né, mais ainda do que já costumam ser e que estão nesse momento de pandemia, às telas. Tá muito difícil, né, Andréia? A gente que tem criança pequena, eu tenho uma de 8, uma de 4. É muito difícil, porque a gente está trabalhando. Então, eles estão em casa o tempo todo. E como é que você faz atividade sem tela quando você está na tela? O dia todo. Então, isso é muito difícil. Eu tenho visto também, eu tenho pensado assim, que é um período que vai passar, porque se a gente não estiver mentalizando isso, a gente enlouquece, né? Vai passar, vai passar, vai passar. Tenho sido mais flexível quanto a isso, deixado mais tempo do que eu gostaria, né, buscando diversificar. Mas aqui em casa, interessante, eu não sei na casa de vocês, elas brincam por Meet. A minha filha de 4 anos termina a aula assim, quando ela fica com a coleguinha, ela brinca de massinha, de boneca, quando eu vou lá, tá deitada no chão, fingindo que tá alguma coisa, sabe, brinca. A colega tá lá na casa dela, ela tá aqui na casa dela. Então, assim, novos modos de também interação. tem isso, Janaína, aqui também tem a mesma coisa. Enquanto isso, a gente trabalha, né, Andréia? Como é que a gente vai pôr babado dentro de casa? Não tem, então, gente, tá muito difícil. Então, assim, não dá para se cobrar tanto nesse momento. Exatamente. Eu também tenho tido esse comportamento, assim, né? Divido os horários, mas estou sendo muito mais flexível do que eu já fui antes da pandemia. É muito legal essa fala de vocês, porque me parece que as crianças estão reinventando, assim, o próprio estudo, o próprio Meet. E é muito bom, né? Porque acho que queriam um espaço mais confortável, elas não veem aquilo só como uma coisa obrigatória, triste, maçante, cansativo. Eu gostei muito de ouvir isso. Professores, uma enorme gratidão, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu desejo um ótimo descanso para vocês nessa chuvinha boa de Juiz de Fora, caso vocês estejam aqui. Muito obrigada a todos os ouvintes, participantes. Que vocês também continuem aí com a gente nesse evento lindo até sexta-feira. Confiram a programação aqui embaixo, ela tá linda e maravilhosa. E muito obrigada, foi ótimo estar aqui com vocês, ó. Um beijo. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo para a turma aí dos comentários, valeu. Beijo a todos. Gente. Pena que não dá. Tchau.